A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Começa agora o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Falando de Serra Negra, eu sou Léo Lopes. Hoje é segunda-feira, dia 15 de abril de 2024 e essa é a nossa 11ª edição. Você sabia que pode anunciar com a gente aqui no Pod Notícias? Se você tem uma marca, um produto ou um serviço e você quer atingir um público qualificado que se interessa pelo podcast aqui no Brasil, o nosso público é o seu público. Manda um e-mail pra gente através do contato@podnoticias.com.br que a gente vai ter o maior prazer em conversar com você. Além disso, se você também quiser colaborar com a gente, mandar texto, mandar pauta, também vai ser muito bem-vindo e pode fazer isso também pelo mesmo e-mail. Abrindo as notícias dessa edição, você já pensou no quanto os podcasts são uma mídia acessível para pessoas que têm alguma deficiência? O áudio funciona para quem não tem visão, a transcrição do áudio funciona para quem não tem audição, e tanto o podcaster quanto as plataformas estão buscando cada vez mais formas de deixarem os podcasts cada vez mais inclusivos. Quantas mídias a gente vê fazendo isso? Não tem muitas, você concorda comigo? Então, esse ano a gente vai seguir o exemplo da empresa nigeriana de tecnologia Wokpa, que iniciou essa conversa e reconhecer os podcasts como ferramentas de inclusão. Com os podcasts, as pessoas com deficiência podem compartilhar as suas histórias, se conectar com outras comunidades, quebrar estereótipos e buscar as mudanças sociais que a gente precisa. Fora que é uma mídia de fácil consumo, o que é ideal para pessoas com qualquer tipo de limitação. Você quer fazer a sua parte para uma podosfera ainda mais inclusiva? Não é nada difícil. Você só precisa transformar a acessibilidade em uma das prioridades do seu programa, sempre conversar com vozes diversas e ser um aliado das mudanças que promovam a inclusão. Assim, a gente cria uma podosfera cada vez melhor e mais rica. Na semana passada, o site Substack publicou no seu blog o texto Como os Podcasters estão monetizando com o Substack, falando um pouco sobre o que a nossa comunidade tem feito para ganhar alguns trocados na plataforma que é, na verdade, um site focado em newsletters. De acordo com a coluna, os podcasters geram um modelo de negócios baseado no relacionamento direto com a audiência. Essa relação cria nos ouvintes um senso maior de engajamento e apoio ao criador de conteúdo que monetiza no Substack, criando produtos complementares, episódios exclusivos para assinantes e programas de áudio e vídeo que são enviados direto para os e-mails dos ouvintes. E isso tudo funciona direitinho porque a plataforma já tem o serviço de assinaturas, mesmo quando é só para newsletters de texto. As formas de pagamento são flexíveis, o que facilita ainda mais para o ouvinte de podcast que quer contribuir com os seus criadores de conteúdo preferidos. Então, se você está naquela fase de tentar bolar um plano de assinaturas para o seu programa ou uma forma acessível de monetização que não dependa só de publicidade, vale dar uma olhadinha nos serviços do Substack e ver se o que eles oferecem serve para o seu projeto. E estudos recentes sobre o mercado de players de podcast indicam um crescimento robusto que vai acontecer até 2032. Essa informação vem de uma pesquisa sobre aplicativos do Market Reports World, que é um relatório de mercado mesmo, daqueles que são criados para empresas, indústrias, com todo tipo de informação e variável. Esses relatórios não são nada baratos. Esse, por exemplo, sai pela bagatela de quase $4.000 se você não for assinante do Market Reports, mas é claro que a gente do Pod Notícias reuniu as informações mais importantes para nós, produtores de podcast.
Uma tendência-chave para os próximos anos é o interesse dos consumidores em empresas mais alinhadas com a consciência ambiental e sustentabilidade. Além disso, a gente vai continuar vendo cada vez mais integração de tecnologia nos players de áudio e também nos produtos utilizando tecnologias como inteligência artificial, machine learning e blockchain. E o que garante essa projeção sobre o crescimento do mercado de players até 2032 é a taxa de crescimento anual composta, cujo número dobrou na última década. Vale lembrar que o relatório considera os impactos da pandemia de Covid-19 e a guerra da Rússia com a Ucrânia, e as projeções continuam tendo números muito altos. Então agora é esperar para ver. Ainda em notícias da semana, na última sexta-feira, dia 12, aconteceu o evento online de comemoração do aniversário do Headliner, o site que transforma podcasts em vídeos e audiogramas, que a gente utiliza bastante também aqui na Radiofobia Podcast Network. Já são 6 anos de operação do Headliner e, nesse período, mais de 1.300.000 podcasters em 193 países usaram os seus serviços para criar 72.900.000 minutos de podcasts exportados. Se você passasse a sua vida inteira ouvindo os conteúdos que foram transformados em audiogramas no Headliner, você não conseguiria ouvir todos, porque no total são mais de 138 anos de conteúdo. São mais de 17 milhões de vídeos criados e mais de 25 milhões de minutos transcritos. É muita coisa mesmo. Além de criar audiogramas, o Headliner também oferece vários recursos para edição, transcrição, promoção e conexão de podcasts em diferentes plataformas. É uma ferramenta bem bacana que a gente mesmo usa aqui no Pod Notícias, uma automação que manda direto para o YouTube, por exemplo, facilita bastante a nossa vida, e é muito legal saber esses números exatos do quanto a empresa já auxiliou podcasters no mundo todo. Você conhece o Podscan? O Podscan.fm é um serviço que alerta os usuários quando seu nome, marca ou palavras-chave são mencionados em podcasts em questão de minutos e que possui um banco de dados completo com episódios transcritos e pesquisáveis. O Arvid Kahl, CEO do Podscan, anunciou na última semana que eles receberam um grande investimento da empresa Calm Company Fund, depois de já ter negado várias ofertas de outras empresas. Com o financiamento, o plano agora é acelerar o crescimento do scanner, implementando GPUs em nuvem para aumentar a capacidade de processamento. Além disso, o Arvid Kahl também apresentou a nova identidade visual do Podscan, que marca uma nova fase da empresa mais direta e profissional. Ele enfatizou bastante sobre como tem sido positiva a experiência de transformar a sua empresa numa construção pública e encorajou outros empreendedores a também adotarem essa prática em seus negócios. E foram divulgados os vencedores dos prêmios Ondas Globais de Podcast 2024. Os prêmios vão ser entregues numa cerimônia agendada para o dia 19 de junho no Circle Prize Theater em Madrid. Essa é a terceira edição do evento, que premiou 18 vencedores em 16 categorias, além de ter feito 3 menções honrosas. O maior patrocinador da premiação é a Podimo. A seleção dos vencedores foi feita entre os 70 finalistas anunciados em abril pelo júri, que avaliou 1.252 indicações de 19 países. Além das categorias regulares, os prêmios de podcast revelação e contribuição vitalícia para a indústria de podcasts na Espanha e na América Latina foram decididos por voto direto do painel de juízes. A lista completa de vencedores está disponível na nossa página no LinkedIn do Pod Notícias. E mais, o Podtrac divulgou os rankings das principais editoras e redes de podcast nos Estados Unidos e no mundo referentes ao mês de março de 2024. Os grandes destaques foram as entradas das redes iHeart Audience Network e da Acast no ranking americano. Essas empresas já são conhecidas por produção de áudio, mas as redes especificamente produzem e vendem peças de publicidade. Além disso, a Acast foi destacada como a editora número 1 global, com 405 milhões de downloads em março, e ficou em terceiro lugar entre as editoras nos Estados Unidos.
Essa é a primeira vez que a Acast fica em primeiro lugar mundial. Se a empresa antes não era vista como tão competitiva no mercado, agora vai ser com certeza. E mais um podcast vai ser adaptado para uma série de televisão. O programa da vez é o americano Bone Valley, de investigação criminal, baseado no trabalho de Gilbert King e Kelsey Decker. O programa é bem conhecido na comunidade podcaster e já ganhou vários prêmios, entre eles 2 Emmy Awards e o Escolha dos Ouvintes no Signal Awards. Além disso, as pautas do podcast influenciaram positivamente em casos criminais reais, igual aconteceu com o Projeto Humanos aqui no Brasil, caso Evandro, por exemplo. A adaptação para televisão vai ficar sob o comando da roteirista Dana Stevens, veterana de Hollywood, e a produção geral vai ser feita por Katie Schumann, que é vencedora de um Oscar de produção de TV. Gilbert e Kelsey já confirmaram que, enquanto a série é produzida, eles também estarão trabalhando na segunda temporada do Bone Valley em podcast. A primeira temporada está disponível na íntegra em todas as principais plataformas de podcast. E nas dicas de produção dessa semana, quem deu as instruções sobre como promover o seu podcast nas redes sociais foi o Spotify for Podcasters. No seu perfil do X, o ex-Twitter, a empresa compartilhou dicas sobre como usar o Instagram, que é a melhor rede para se postar conteúdo em imagens, o X, a melhor rede para conteúdo escrito, o TikTok, melhor rede para conteúdo rápido, e o Facebook, a melhor rede para construir uma comunidade. Você quer saber como usar as redes sociais a favor do seu podcast? Então não deixa de conferir a matéria na íntegra lá no LinkedIn do Pod Notícias, onde a gente já traduziu, adaptou e deixou a informação prontinha para te ajudar com essa parte. Hoje, no giro sobre pessoas que fazem a mídia, o Luan Alencar, editor de podcasts que já trabalhou com a Globo, CNN, B9 e Folha de São Paulo, anunciou na última semana que vai dar uma oficina de produção de podcasts com foco principal em edição, que é a maior expertise dele. As aulas vão acontecer online via Zoom a partir do dia 27 de abril. Depois das primeiras aulas, os participantes vão criar um podcast experimental para aplicar o que aprenderam e na última aula, o Luan vai dar todo o feedback e sugestões de melhoria para cada podcast. Além disso, durante o curso, os participantes vão ter acesso a um grupo no WhatsApp onde vão poder tirar todas as dúvidas que tiverem. Se você tem interesse em participar da oficina, todas as informações principais e o formulário de inscrição estão disponíveis na página do LinkedIn do Pod Notícias e nos perfis do Luan nas redes sociais. E na semana passada nós não tivemos enquete nem caixinha de perguntas no Instagram, mas essa semana ela tá de volta e é em total espírito de colaboração e camaradagem que a equipe do Pod Notícias quer saber. Qual conselho você daria para alguém que está começando agora a produzir o seu próprio podcast? O nosso Instagram é o @pod.noticias, o link está claro na descrição do episódio, então segue a gente por lá e não deixa de participar das nossas interações, porque a gente gosta muito mesmo de ler as respostas dos nossos ouvintes e amigos. Como sempre, a caixinha de perguntas vai ficar no ar por 24 horas nos nossos stories, então deixa a sua contribuição o quanto antes. Sobre lançamentos, o grupo americano de comediantes The Lonely Island anunciou o lançamento do seu novo podcast com Seth Meyers e fez uma promoção um tanto quanto incomum, no mínimo. Durante alguns programas de entrevista, o Andy Samberg disse que, abre aspas, "Nós não somos bons e eu não gosto do programa", fecha aspas. O Jorma Taccone, um dos seus parceiros de bancada, concordou quando disse que, abre aspas, o podcast era só uma desculpa para ele ter a oportunidade de ver os amigos, fecha aspas. Até aí eu tô fazendo isso há 15 anos, né? O último integrante do programa, Akiva Schaffer, foi ainda mais crítico e disse que não só ele não gostou do programa, mas ele também ficou tão incomodado de ouvir a própria voz que vai ser uma pessoa mais quieta a partir de agora. Para qualquer outro podcast, essa antipromoção poderia ser desastrosa, mas para eles parece que funcionou. Quem já conhecia a comédia autodepreciativa do grupo ficou ainda mais curioso para ouvir o programa, que já está disponível nas principais plataformas, em inglês, é claro.
Hoje também temos um lançamento de equipamento, com a Shure anunciando o novo microfone MV7 Plus Podcast Microphone. Olha que bonito, uma versão aprimorada do já excelente modelo de microfone para podcasts. O MV7 Plus, ou MV7+, apresenta melhorias de design, iluminação embutida e novos recursos de software DSP, e ele pode ser conectado direto no computador ou em uma interface de áudio. As gravações de altíssima qualidade são garantidas por recursos como tecnologia de isolamento de voz, modo de nível automático aprimorado e pop filter digital. O microfone também oferece 3 tipos de reverb e um painel LED personalizável. O Shure MV7 Plus já está disponível para venda no valor de $279. E na nossa recomendação nacional da semana, a indicação vai especialmente para os apaixonados por inovação, carreira e tecnologia. É o podcast Cabeça de Lab, produzido pelo Luiza Labs, que é o laboratório de inovação e tecnologia do Magalu, e editado pela Radiofobia Podcast Multimídia. O programa é semanal e coloca membros da equipe do Luiza Labs, como Johan Rodrigues e a Júlia Peixoto, frente a frente com convidados que são destaque no setor. As conversas sempre são super descontraídas e informativas. É um podcast cabeça, como o nome já sugere, mas que é muito confortável de ouvir. Os episódios nunca são redundantes, sempre dá para aprender coisa nova, descobrir insights novos sobre carreiras e negócios e vale muito a pena conferir. O Cabeça de Lab está disponível em todas as principais plataformas e é publicado todas as quintas-feiras, então não deixa de conhecer e de assinar no seu agregador de podcast preferido. E assim a gente fecha essa 11ª edição do Pod Notícias. Acesse podnoticias.com.br para ter acesso à transcrição e os links das fontes de todas as notícias desse episódio. O nosso podcast e eu, que preciso descansar um pouco, vai fazer uma breve pausa de 2 semanas a partir de hoje e vai estar de volta com a sua edição número 12 no dia 6 de maio. Mas as notícias vão continuar a ser publicadas diariamente porque o mundo do podcast segue ativo e crescendo no mundo inteiro. E você pode continuar acompanhando diariamente através da nossa page do LinkedIn, através do nosso Instagram, @pod.noticias, e também através do nosso canal público no Telegram, t.me/podnoticias. É ali que você entra para você poder receber em primeira mão assim que elas são publicadas na nossa page do LinkedIn. Você pode ouvir o Pod Notícias no seu agregador de podcast preferido, também no YouTube, e se você ouve no agregador que permite classificar com estrelas, eu te peço em nome da nossa equipe que faça essa classificação, porque isso ajuda demais a gente a indexar melhor e aparecer cada vez mais, aparecer para um número cada vez maior de pessoas na recomendação desses agregadores. A sua classificação ajuda bastante a gente a crescer. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, eu, Léo Lopes, na direção geral e apresentação e Thiago Miro na pesquisa. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e a gente se encontra de novo no dia 6 de maio, porque eu vou dar uma descansada. Um abraço e até lá. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.